Muito bem, neste vídeo nós faremos a correção do exercício 1.1 do livro do Turetsky. Mas atenção, se você não fez o exercício ainda, por favor não assista o vídeo antes de fazer o exercício. Pause o vídeo, pegue um lápis, uma borracha, uma caneta e vá fazer o exercício. Você só vai compreender a fundo os conceitos de Common Lisp se você se esforçar na resolução dos exercícios, ok? Bom, vamos lá. Esse exercício 1.1 ele é extremamente simples. Ele pede apenas que a gente utilize o nosso conhecimento de aritmética básica para completar as informações que estão faltando nestes diagramas aqui que representam o processamento de dados pelas funções. Então, olha só, neste primeiro exemplo, eu tenho a função adição recebendo os números 6 e 7. Bom, a adição de 6 e 7, o que está faltando aqui é o output, resulta em 13. Neste segundo exemplo, eu tenho 4 multiplicado por alguma coisa, resulta em 12. Então eu tenho 4 vezes 3 é igual a 12. Neste terceiro exemplo aqui, eu tenho 16 e 8 como inputs da função, e o output é 2. Eu quero saber qual é a função. Bom, a função que recebe 16 e 8 como entrada e fornece 2 como saída, só pode ser a função de divisão. Aqui eu tenho uma função de subtração, que recebe 4 como entrada e a saída 1. A outra entrada só pode ser 3, né? 4 menos 3 é igual a 1. Aqui eu tenho um exemplo da função de valor absoluto. Se o menos 3 está sendo passado para a função de valor absoluto, ela vai retornar 3 positivo. Uma função de multiplicação, onde eu tenho menos 8 e 6. Bom, menos 8 vezes 6, eu tenho como retorno menos 48. 15 dividido por 9. Bom, aqui você pode ficar meio na dúvida, tá? 15 dividido por 9, eu vou fazer aqui embaixo, retorna uma razão. O que o Lisp faz? 15 dividido por 9. Bom, essa não é a forma irredutível da fração. Então, o que ele faz? Ele divide por 3 o numerador, divide por 3 o denominador, e vai me fornecer como resposta 5 terços. Então, a saída desta função é 5 terços. Lembra, Lisp sempre retorna uma razão na sua forma irredutível, na forma simplificada. Continuando o exercício 1.1, eu tenho uma adição, onde uma das entradas é 8 e o resultado é 8. Bom, então a outra entrada só pode ser 0, o elemento neutro da adição. Aqui eu tenho uma função desconhecida que recebe como inputs 5 e 6 e retorna menos 1. Obviamente essa função é a função de subtração. Aqui eu tenho uma função de subtração que recebe 1 e 1 terço. 1 menos 1 terço também retorna uma razão, 2 terços. E aqui eu tenho uma situação que a gente não tinha visto antes ainda, o uso de duas funções encadeadas. Eu tenho uma função de adição, cuja saída da função de adição é a entrada da função valor absoluto. Então isso aqui a gente resolve por passos, né? Menos 5 mais 3 resulta em menos 2. E menos 2 passando para a função valor absoluto resulta em 2. O resultado final desse encadeamento de funções é 2. Eu vou demonstrar todas essas operações em um terminal Lisp para vocês irem se familiarizando com o uso do terminal, ok?
Bom, já estou com o terminal Lisp aberto aqui e eu vou reproduzir aqui todas as operações do exercício 1.1, tá? Bom, o primeiro exemplo é uma soma simples de 6 e 7, resultando em 13. O segundo exemplo era uma multiplicação de 3 e 4, que dá 12. O outro exemplo era a divisão de 16 por 8, que retorna 2. Depois eu tinha uma subtração de 4 e 3, retornando 1. Opa, aqui letra minúscula, né? Um valor absoluto de menos 3, retorna 3. Uma nova multiplicação, só que agora de menos 8 por 6, retorna menos 48. Bom, isso aqui é uma coisa interessante. Quando eu quero colocar um número negativo, eu sempre coloco o menos ao lado do número, tá? Eu não posso ter nenhum espaço aqui, ó. Então, menos 8 é o número, é o caractere menos ao lado do 8. O próximo exemplo era aquela divisão de 15 por 9. 15 por 9, onde o Lisp retorna a razão 5 terços. Depois eu tinha uma soma de 8 com 0, retornando 8. Uma subtração de 5 e 6, cujo resultado era menos 1. Uma subtração que demonstra o uso de razão. Então, 1 menos 1 terço. Escrevi errado 1 terço aqui, né? 1 menos 1 terço, que retorna 2 terços. E o último exemplo agora é aquele encadeamento de funções. Deixa eu voltar aqui. Ó, o encadeamento de funções, eu primeiro fiz uma função de adição e depois eu passei o resultado da função da adição para o valor absoluto. Quando eu vou passar isso aqui para o terminal Linux, eu tenho que ler isso ao contrário. A leitura que eu faço aqui é da direita para a esquerda. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o valor absoluto da adição de menos 5 com 3. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Apesar de, na notação de caixas e setas para as funções, a execução e a leitura ser da esquerda para a direita, ou seja, eu estou somando menos 5 com 3 e depois calculando o valor absoluto do resultado, no terminal Lisp eu faço ao contrário. Eu penso assim, eu quero calcular o valor absoluto desta adição. E isso se reflete aqui. Como que eu faço? Eu quero calcular o valor absoluto da adição de menos 5 com 3. Não se preocupem se vocês ainda não entenderam esses parênteses. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Eu só estou querendo demonstrar como que isto é digitado em um terminal Lisp. Aqui eu leio da esquerda para a direita. Primeiro eu fiz a soma e depois eu calculei o valor absoluto. No terminal Lisp a gente pensa ao contrário. Eu quero calcular o valor absoluto desta soma. Por isso que no terminal Lisp eu coloquei em primeiro lugar o símbolo que chama a função valor absoluto. Ou seja, eu quero calcular o valor absoluto desta soma. A soma de menos 5 com 3 resulta em menos 2. Depois eu calculo o valor absoluto de menos 2, que é 2.